Se você está endividado e não sabe por onde começar, então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo para que você possa mudar essa realidade. Mas antes de tudo, eu gostaria que você refletisse sobre o porquê você está nessa situação. Por qual motivo que você adquiriu essas dívidas. Então reflita que isso vai te ajudar a mudar essa realidade, a mudar essa situação de endividamento. Eu vejo pessoas que fazem dívidas com coisas supérfluas, que fazem dívidas com coisas que não estão precisando, que não é uma coisa essencial naquele momento. Então eu vejo pessoas contraindo dívidas com isso. E a primeira coisa que elas fazem quando recebem o seu salário é gastar com outras coisas piores ainda, como por exemplo gastar com bebida, às vezes gastam com viagens, sendo que está endividado, podendo pagar suas dívidas, pelo menos um pouco, pelo menos uma parte, mas não, elas vão e gastam com bebida, gastam com viagem, gastam com coisas desnecessárias. Vejo pessoas também que gastam dinheiro com compras, aquelas pessoas que são dependentes em comprar, aquelas pessoas que têm a necessidade de gastar, certo? Então eu vejo pessoas gastando dessa forma e quando precisam de dinheiro, não tem. Imagina que, eu tenho meus cartões de crédito, então quando eu precisar, eu vou usar os cartões. Só que às vezes nem sempre isso é possível. Às vezes você consegue um desconto bom à vista, só que aí você não tem o dinheiro. Às vezes você parcela, não consegue também pagar essas parcelas e causa ainda mais dívidas. Então eu vejo pessoas comprando coisas desnecessárias, coisas que não precisam, e quando realmente precisam do dinheiro, elas não têm. E aí elas fazem dívidas, mais dívidas ainda do que elas já têm. E aí, para que essas pessoas evitem mais dívidas ainda e comecem a quitar suas dívidas, elas precisam identificar o problema, elas precisam entender no seu psicológico por que elas fazem isso, por que elas gastam com coisas desnecessárias, por que elas sentem prazer em gastar, mesmo sem necessidade. Então a primeira coisa que você deve fazer é isso, é identificar onde está o problema e mudar a sua realidade em relação ao dinheiro, certo? Começar a estudar mais sobre finanças, começar a entender mais sobre mentalidade, sobre dinheiro, entender mais sobre crenças, esse tipo de coisa. Então, isso, antes de tudo, você deve fazer isso, mudar a sua mentalidade. Agora vamos ao passo a passo para você começar a quitar as suas dívidas. E o primeiro passo é conheça as suas dívidas. Como que você vai conhecer as suas dívidas? Você vai anotar quais são as dívidas que você tem. Então você coloca o nome da pessoa que você está devendo, o nome do banco. Anota onde é essa dívida, se é com cartão de crédito, se é empréstimo, se é empréstimo que você faz com familiares, se é dívidas em banco, se é conta atrasada também. Então anote todas as dívidas que você tem. Agora anote os valores, anote os juros, anote os prazos. Essa anotação você pode fazer numa planilha, pode fazer num caderno. Então anote a quem você deve, o valor que você deve, os juros e quais são o prazo. Então anote todas essas 4 coisas em um caderno ou em uma planilha. E o segundo passo é organize o seu orçamento. Então você vai listar todos os seus recebimentos e todas as contas que você tem para pagar. Nessa anotação, você vai ver se sobra algum valor. Se não sobrar, você vai ter que fazer alguns cortes, você vai ter que fazer alguma redução para que sobre dinheiro para a quitação de dívida. Então você precisa saber quanto você pode tirar para a quitação de dívida. Para isso, você tem que anotar todos os seus recebimentos e pagamentos e você tem que também cortar gastos, reduzir gastos, economizar. Então, o máximo que você puder economizar, você vai economizar. É necessário que você economize para que você consiga quitar as suas dívidas. Depois de quitar as dívidas, é óbvio, não fazer mais dívidas, né? Então, você quita as suas dívidas e aí você vai todo mês fazendo o seu orçamento, seguindo o seu orçamento para que isso não venha a acontecer. E o terceiro passo é renegocie e tente algum desconto. Então, agora que você já sabe quanto que você pode retirar para a quitação de dívida, você pode entrar em contato com os bancos para você verificar se consegue algum desconto, verificar se consegue dar uma reduzida nos juros para que reduza também o valor da sua dívida.
Se for possível, tentar uma negociação para você pagar à vista, então tente renegociar para que fique melhor para você, para que caiba ainda mais no seu orçamento. E o quarto passo é escolha uma estratégia para a quitação de dívida. Existem dois métodos, o método bola de neve e o método avalanche. No método bola de neve, você vai pagando as menores dívidas primeiro, que aí com isso você vai vendo que você está conseguindo pagar, que você está conseguindo quitar, e aí você vai ganhando mais motivação ainda para que você quite as suas dívidas. A desvantagem disso é que como você vai pagar as dívidas com valor menor, as outras dívidas com juros maiores vão estar lá, os juros vão estar aumentando, vão estar crescendo. Com isso, você vai estar pagando mais juros. Essa é a desvantagem. A vantagem é que você vai ganhar motivação. E no método avalanche é o contrário. No método avalanche, você vai começar a quitar aquelas dívidas com juros mais altos. Porém, vai demorar mais para que você consiga quitar aquela primeira dívida. Então, com isso, pode te dar desmotivação, porque vai levar mais tempo para que você quite aquela primeira dívida. Mas a vantagem disso é que você vai estar economizando porque você está quitando aquelas dívidas com maiores juros. A dica que eu te dou é que você pode começar com as duas. Você pode pegar uma dívidazinha menor, quitar ela, pode pegar uma dívida com juros maiores e começar também a quitar ela. Que aí você já começando agora no início, quitando algumas, você já vai ganhando mais motivação e aí você muda para o outro método. Então começa com o método bola de neve, quita algumas dívidazinhas por pouco tempo, depois você muda para o outro método para que você consiga pagar aquelas dívidas com os juros maiores. Então essas foram as minhas dicas de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva, deixe o seu like. Muito obrigada por assistir aos meus vídeos e até a próxima. Tchau, tchau!